Pai eterno, na Tua presença, louvamos, agradecemos e imploramos a presença do Espírito Santo. O Senhor é bom, o Senhor tem nos sustentado com a Tua graça, o Senhor nos tem trazido as pessoas sedentas da Tua palavra, o Senhor nos tem dado o privilégio de distribuir Bíblias, a palavra da vida, esse maná celestial, para que este maná se introduza nos lares e nos corações. Que todas estas sementes que foram semeadas ao longo de todas estas noites, sejam sementes que germinem, produzindo almas, produzindo filhos e filhas para Deus. Derrama o Espírito Santo sobre nós neste momento, ao abrirmos a Tua palavra e meditarmos nos Teus ensinos, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, Novo Testamento, página 22. Mateus capítulo 22, Novo Testamento, e a página 22 também. Vocês gostam de festa, não é? Quem não gosta de festa? Deus gosta de festa. Tanto é que Deus gosta tanto de festa que no Antigo Testamento existiam 30 dias no ano dedicados para festa. Se vocês acham que o Brasil tem feriados demais, lembrem-se que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha pelo menos 30 dias de festas. Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus festeiro. E Deus está preparando uma festa muito grande. Um festão, chamado na Bíblia, as bodas do Cordeiro. Espere só para ver a festa que o Pai está preparando para você, meu filho. Espere só para ver. Uma vez, um missionário que trabalhou por mais de 20 anos na África, e ele estava voltando, depois de velho, aposentado, estava voltando do campo missionário para este país, os Estados Unidos. E no mesmo navio estavam vindo os Beatles, no mesmo navio. E quando ele desembarcou aqui no porto de Nova York, existia uma multidão esperando pelos Beatles. Mas não existia ninguém esperando pelo velho missionário com a sua velha esposa. Ele teve que carregar as suas malas, ele teve que se virar, ele estava trazendo várias malas, não tinha onde ficar, esqueceram de ir buscá-lo. Simplesmente passou. E ele teve que procurar uma pensão para dormir à noite. E naquela noite, lá dentro da pensão, ele disse para a esposa, cabisbaixo, triste, ele disse, mais de 20 anos no campo missionário, e a gente volta e não tem ninguém esperando por a gente. E a esposa disse, eu vejo que você está com problemas. Eu aconselho você falar com ele lá em cima. Ele falou, tá bom, eu vou falar. E ele saiu caminhando. E enquanto ele estava caminhando, ele foi lamentando, triste, Senhor, tanto tempo no campo missionário, e agora eu volto para o meu lar, volto para a minha pátria, e ninguém me esperando. Queridos, de repente ele parou, voltou para a pensão, entrou sorrindo, e a esposa disse, o que aconteceu? Falou, eu já voltei. Você falou com Deus? Eu falei. E o que ele disse? Ele disse, quando eu comecei a reclamar e falar, Senhor, tanto tempo no campo missionário, e agora eu voltei para o lar. Ele disse, para. Deus me disse, pare. Você ainda não voltou para o lar. Você ainda não chegou no lar.
espere só para ver a festa que eu vou fazer para você, quando você chegar ao lar. Queridos, nós ainda não chegamos ao lar. O lar que nós esperamos é a grande esperança, é o céu. E o nosso Pai está preparando uma festa, chamada na Bíblia de as bodas do Cordeiro. E Ele está preparando esta festa para você, especialmente para você. Espere só para ver a festa que o Pai vai fazer. Vamos ler então em Mateus capítulo 22, página 22. A parábola das bodas, verso 2 em diante. Leiam comigo. E o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O rei é o Pai e o filho é Jesus. Prestem atenção aí. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta mensagem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Vocês estão percebendo de quem aqui está falando? Quem pegou os servos de Deus que saíram convidando o povo para as bodas do Cordeiro e mataram os servos de Deus, os profetas? E o rei ficou irado e permitiu que a cidade deles fosse queimada e destruída. Que cidade é essa que foi queimada e destruída? Jerusalém. Os profetas de Deus vieram convidando o povo para as bodas do Cordeiro, para a festa do filho do rei. Mas eles disseram: não temos tempo para isso. Temos outras coisas para fazer. Um foi para o campo, outro foi experimentar o seu carro, outro foi ver a fazenda que tinha comprado. E outros pegaram os servos profetas e os mataram. Então a Bíblia diz que o rei mandou que a cidade fosse incendiada. E Jerusalém foi queimada no ano de 70 da nossa era. Queimaram os portões, queimaram a cidade, queimaram o templo. Estão percebendo como esta parábola ela é um pouco de história real? E agora vejam, o verso 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Verso 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Você e eu, que não somos judeus, que não éramos do povo escolhido de Deus. Os servos saíram pregando o evangelho e convidando bons e maus por todas as esquinas. E diz aqui: e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Um homem vestido diferente, sem roupa nupcial, sem a roupa preparada para a festa. Aquilo chamou a atenção do rei e perguntou-lhe, verso 12: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando Deus fala que muitos são chamados, põe muito nisso. É muito mesmo. São milhões chamados. Diríamos, os 7 bilhões de habitantes da terra estão sendo chamados. São muitos, não é? Mas quando a Bíblia diz poucos são escolhidos, põe pouco nisso. Estão vendo os dois contrastes? Muitos chamados, poucos escolhidos. O muito é muito
E o pouco é pouco, porque apertado é o caminho, estreita é a porta que leva para o céu, e são poucos que entram por ela. Então, queridos, nós saímos convidando homens e mulheres, nós saímos convidando moças e moços, meninas, meninos, solteiros, casados, distribuímos os convites, distribuímos Bíblias. Muitos foram convidados. Quantos vão ser escolhidos para entrar na festa? Poucos. E quando fala poucos, são poucos. Porque a maioria despreza. Eu tenho uma festa, eu tenho futebol, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muitas desculpas. Poucos aceitam. Por que as pessoas não se salvam? Porque elas recusam o convite que Jesus está fazendo. Está convidando, está chamando. Mas um deles que entrou na festa foi jogado fora. Não porque ele não tivesse dinheiro, não porque fosse pobre, não porque fosse feio, mas ele foi jogado fora da festa porque quando o rei passou, percebeu que ele não tinha veste nupcial. Ninguém pode entrar nas bodas do Cordeiro sem a veste nupcial. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, lá o último livro da Bíblia. Página 211, Novo Testamento, página 211. Apocalipse capítulo 19. E vamos ler os versos 1 a 9. Capítulo 19, versos 1 até o verso 9. Página 211. Todos acharam? Vamos ler. Aqui está falando das bodas do Cordeiro. São as mesmas bodas. É a mesma festa que o rei, o pai, está preparando para o filho. Leiam comigo agora o capítulo 19, verso 1 em diante. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia. No céu, a palavra aleluia é falada, é gritada, é proclamada com muita frequência. Aleluia. Talvez você não goste desta palavra. Eu até perguntaria quantas vezes você profere aleluia durante o dia. Pastor, nunca falo aleluia. Aprenda a falar a linguagem do céu, porque esta é a linguagem do céu. Aleluia. Veja quantas vezes fala aqui. Verso 1, continua, não é? A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. A Bíblia diz que mulher em profecia é igreja. Meretriz é prostitutas, representa a igreja falsa. Deus condenou a grande meretriz, Deus condenou a igreja apóstata. Ela não está nas bodas do Cordeiro. Ela não vai estar na presença de Deus na festa de Jesus. Mas veja agora, o verso 3. Segunda vez disseram, aleluia, segunda vez. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Terceira vez. Nós temos que aprender a falar aleluia, que quer dizer bendito seja Deus. A palavra aleluia significa bendito seja Deus. E agora o verso 5. Saiu uma voz do trono dizendo, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como que uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, de novo, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos. Deus é Deus de alegria, Deus é Deus de felicidade. Exultemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro. Queridos, Deus está preparando uma festa. E como ele disse para aquele velho missionário que voltou para o lar, você não chegou ainda ao lar. Espere só
para ver a festa que eu estou preparando para você quando você chegar ao lar. O nosso lar é o céu. É lá que o nosso Deus Pai, é lá que o nosso querido Jesus e o Espírito Santo estão preparando para nós uma festa chamada a festa das bodas do Cordeiro. E aqui diz o verso 7, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Lembram-se que Deus condenou a meretriz, a prostituta? No verso 2, condenou a prostituta, a igreja que se afastou dos caminhos de Deus, mas ele leva a sua esposa para o céu. A esposa é convidada para as bodas do Cordeiro. A esposa fiel representa a igreja de Deus, fiel, guardadora dos seus mandamentos. Esta tem sim um convite para a festa, para as bodas do Cordeiro. Continue a leitura. O verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, Deus está colocando na sua mão hoje um convite. É um convite sério. É um convite para uma festa de casamento, chamada Bodas do Cordeiro. Eu sei que quando alguém recebe convite para o casamento, ele marca a data. Ele save the date no seu calendário. Porque ele quer confirmar. E você recebe um comunicado dizendo, confirme a sua presença. Hoje, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão colocando na sua mão um convite. Um convite para a festa de casamento da noiva com o noivo. A noiva é a igreja de Deus. Aqueles que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos. E queridos, Deus está pedindo, eu quero que você aceite o convite e confirme a sua presença. Save the date. Reserve esta data, porque eu quero que você confirme a sua presença nesta festa. Você aceita o convite que Jesus está fazendo para as bodas do Cordeiro? Quando Jesus voltar, nós vamos subir para o céu. Essa é a nossa grande esperança. E lá vai estar preparada a grande festa. E então nós vamos ser introduzidos na presença do nosso Pai, do nosso querido Jesus. E então, queridos, nós vamos comemorar, nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, a festa nupcial da igreja, que foi comprada pelo sangue de Jesus, com Jesus Cristo, o noivo. E este compromisso entre você e Jesus será um compromisso eterno, um compromisso feliz, um compromisso de amor, um compromisso de lealdade. Vamos viver eternamente sem nunca mais nos divorciarmos de Jesus. Esta é uma festa de casamento entre a igreja e o noivo Jesus, e não haverá mais divórcio. Porque hoje ainda há pessoas que abraçam a Jesus e depois se afastam de Jesus. Mas nesta festa será uma união eterna entre você e Jesus. Vamos viver para sempre. Ele habitará conosco, nós moraremos com Ele, Ele morará conosco, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, e leia agora na página 212. Veja como será linda esta festa. Capítulo 21, e o verso 3 e 4. Página 212, leiam comigo. Então ouvi grande voz vinda do templo, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá,
Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel. E Ele está procurando um povo fiel. O noivo é fiel. E está procurando uma noiva fiel. Uma noiva que o ame de todo o coração. E que não se prostitua com o pecado. Que não se prostitua com o príncipe das trevas, mas que esteja disposto a morrer, se preciso for, pelo noivo chamado Jesus Cristo, que já morreu por nós na cruz. Este é o convite que, em nome de Jesus, eu estou colocando na sua mão, para que você aceite e reserve esta data, para estar na festa do Cordeiro. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. Por você que aceitou. E agora eu quero fazer, queridos, uma oração com você. Quero fazer uma oração neste momento com você. Levante a sua mão, a você que aceitou o convite para a festa do Cordeiro. Levante a sua mão, que o céu vai anotar a sua decisão. O céu vai registrar a sua mão. O convite que você está recebendo. Pai querido, nós aceitamos o convite para as bodas do Cordeiro. Nós aceitamos a veste nupcial, que são vestes brancas que representam a justiça de Jesus Cristo, que nos veste cobrindo a nossa nudez pecaminosa. Pai eterno, obrigado pelo convite para as bodas do Cordeiro. Nós já estamos reservando esta data, ansiosamente para estarmos na Tua presença, na Tua glória. Registra as decisões que estão sendo feitas ao lado de Jesus. E derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está. Meu Pai, derrama o Teu Espírito sobre o Guto, porque ele aceitou o convite de Jesus. Porque ele abraçou a Jesus. Porque ele está entrando nas águas batismais para selar a sua vida com Jesus Cristo. Que ele seja o exemplo para que todos os outros que ainda não são batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também sejam batizados. Isto é aceitar o convite. Isto é reservar a data para estarmos na Tua presença, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito sobre ele, sobre nós todos, e venha logo nos buscar. Amado Jesus, pedimos em Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor.